Vindo aqui a mais esse estudo, tá? No estudo de hoje vamos falar sobre a volta de Jesus, ok? Se você não assistiu os estudos anteriores, eu convido você a acessar aí o nosso canal, tá? E assistir os estudos anteriores que são muito importantes, ok? Estudo número 7 é o estudo de hoje, a volta de Jesus. Desde que nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim. Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, o seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores. Quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim. A sombra do mal passará e a noite do pecado terá fim. Uma nova alvorada raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Muito bem. Vamos para a primeira pergunta. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Abra sua Bíblia em 1 João 14, de 1 a 3. 1 João está lá no finalzinho da Bíblia. Desculpa, 1 João não, João, tá? Não é 1 João não. Abra a sua Bíblia no livro de João, tá? Novo Testamento, capítulo 14, versos de 1 até o verso 3. A minha Bíblia diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos aqui: qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Responda: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Aí onde está vermelho aqui, ó, você coloca voltarei e vos levarei. Coloca levarei no próximo espaço. Então, qual é a maior promessa que Jesus nos fez? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Esta é a promessa. A volta de Cristo é a maior de todas as promessas apresentadas na Bíblia. Ela é repetida mais de 2.500 vezes ao longo das Escrituras. Isso indica o profundo desejo de que esse evento ocorra por ocasião da volta de Cristo. Presenciaremos o fim do pecado. Muito forte, né? Vamos para a segunda pergunta. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Vamos para a Bíblia. Vamos ver qual é a resposta que a Bíblia tem para nós. Mateus 24 e versículo 36. Mateus 24 e versículo 36. Na minha Bíblia, abra sua Bíblia também aí, na minha Bíblia diz assim: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Não, não podemos. A Bíblia não apoia nós marcarmos data para a volta de Jesus, ok? Marca um X aí no não. Muitos no passado cometeram erros estabelecendo uma data para a volta de Cristo. Jesus foi enfático: ninguém sabe a hora exata em que ele virá. Não podemos nos deixar levar por pessoas bem intencionadas que procuram marcar datas para o retorno de Cristo. Não sabemos quando, mas apenas podemos nos preparar para aquele evento glorioso, né? Agora, como Jesus virá? Pergunta número 3. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 24 e versículo 30, tá? Mateus 24 e verso 30. Eu encontrei o texto e vou ler aqui. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Agora vamos procurar Apocalipse capítulo 1,
e verso 7. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, tá? Apocalipse 1 e versículo 7. A minha Bíblia diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora vamos para Atos capítulo 1 e verso 11. Abra sua Bíblia aí. Atos capítulo 1 e versículo 11. A minha Bíblia diz assim: Os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Então vamos para as respostas. Primeira alternativa: Cristo virá, marque V ou F, tá? V para verdadeiro e F para falso. Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. Verdade, tá? Ele virá como ladrão no sentido de que as pessoas não se prepararam para receber. Muita gente não vão se preparar. E Jesus vai pegar ele de surpresa. Vai vir e ele não está preparado, tá? Letra V, na primeira alternativa. Segunda alternativa: sua vinda será secreta e silenciosa? Falso. Não será secreta e silenciosa, porque nós vimos aqui que todo olho verá. E da mesma forma que os discípulos viram ele subir, ele vai vir visivelmente. Então ele vai vir de forma visível, que vai ser a próxima, a quarta alternativa, né? Então a sua vinda não será secreta. Sua vinda será secreta e silenciosa. Falso. Não vai ser secreta. Coloca F aí. Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens. Verdade, isso aí. É isso que a Bíblia, os textos que acabamos de ler diz, tá? Então as respostas aqui estão baseadas nos 3 textos que nós lemos aqui, tá? Mateus, Apocalipse e Atos, ok? Será visível apenas para os cristãos? Falso. O relato diz que todo olho verá. Cristãos e ímpios, todos vão ver a volta de Jesus. Então Jesus não será, a volta dele não será visível apenas para os cristãos. Então coloca falso aí, tá? Virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Verdade, é isso que a Bíblia fala. Virá com poder e glória, né? Vai ter trombeta tocando, não vai ser uma coisa silenciosa não, né? Esse arrebatamento que muitas igrejas pregam aí, não existe essa doutrina na Bíblia não, tá? A doutrina da volta de Jesus é do jeito que nós estamos lendo aqui. Ele vai vir nas nuvens do céu, os anjos tocando trombeta e todo mundo, o diabo, os ímpios, né, os justos, os salvos, todo mundo que estiver vivo vão ver a volta de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Se alguém pregar para você alguma coisa diferente disso, vai ser um arrebatamento secreto, o cristão vai subir que nem essas fotos que a gente vê na internet, né, na igreja, né, o crente sobe até a roupa dele, fica lá no banco para trás. Isso tudo é mentira. Não existe isso na Bíblia. Não tem isso na palavra de Deus, tá? Na palavra de Deus diz que na volta de Jesus, todo olho vai ver a volta de Jesus, tá? Todo olho verá. Tá? Virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Verdade, vê. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá? Verdade, sim. Isso daí, tá? Jesus mesmo declarou que sua volta seria visível, não apenas para os justos, mas também para os ímpios. Não apenas todo olho o verá, mas todo ouvido ouvirá. O salmista declarou: Vem o Senhor nosso Deus e não guarda silêncio. Todas as pessoas vivas testemunharão desse evento glorioso. Jesus virá como rei assentado no trono da sua glória. Se a sua igreja prega um arrebatamento, né, que Jesus vai levar os salvos para o céu, diferente disso daqui, ó, né, é uma doutrina falsa. É uma doutrina falsa. Marca um X na doutrina da sua igreja. Se ela prega arrebatamento, pode marcar um X. Falso. Tá? Não é doutrina verdadeira. Então, lemos aqui na palavra de Deus. Quem está dizendo não sou eu, não. Tá? A gente lê os textos aqui. É a Bíblia que está falando para você e está falando para mim. Que quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, vai ser trombeta tocando, os anjos para todo lado, os ímpios vão ver isso, os justos vão ver isso, e vai ser um evento, tá? Um dos eventos que, né, nunca existiu nada parecido na Terra.
né? Então isso não vai ser oculto, né? Jesus faz questão de que todo olho veja a volta dele, tá? Isso aqui é muito forte. Então, esquece dessa doutrina de arrebatamento secreto pregada aí por, eu acho que 80 ou 99% da igreja, daí de 80 para cima, tá? Prega arrebatamento secreto. Sai dessa. Não caia nessa, não. Não existe isso na Bíblia, não, tá? Vamos para a quarta pergunta. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? 1 Tessalonicenses 4:16. Veja bem, o que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis, tá? Na segunda vinda de Cristo. Estamos falando daqueles que estão salvos. Pessoas que morreram salvas, tá? Estão aí na sepultura aguardando. E pessoas que estão vivas. O que vai acontecer com essas pessoas? Vamos lá abrir a Bíblia. Vamos em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16. 1 Tessalonicenses 4 e verso 16. Abra sua Bíblia aí, confere. Porque não sou eu quem estou falando. As respostas que está dando é a palavra de Deus, tá? Então você tem que acreditar na palavra de Deus, tá? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4 e verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor. Muito forte, né? Então, os vivos, tá? Os vivos vão encontrar com o Senhor nos ares e os mortos vão ressuscitar. Resposta: mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados, tá? Então, aí aonde está, aqui aonde está no primeiro espaço, aqui onde é o primeiro espaço, você coloca: mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e arrebatados, tá? Vivos fiéis serão transformados e trasladados. Então, os mortos ressuscitarão, tá? Os mortos ressuscitarão, serão transformados e arrebatados. Agora sim, mas não é arrebatamento secreto, não, tá? Então, as pessoas que morreram desde Adão, todos que morreram desde Adão, né? Todos os filhos de Deus que morreram, que estão salvos na volta de Jesus, eles vão ressuscitar e o corpo será transformado, tá? Transformado. E aquelas pessoas que estiverem vivas na volta de Jesus serão transladadas, tá? Então vão subir, o corpo vai ser entregue para ela um novo corpo e ela vai subir, tá? Com Jesus nos ares, tá? Milhares de justos que desceram à sepultura serão ressuscitados para a vida eterna. Os justos vivos serão levados ao céu e receberão a vida eterna sem passar pela experiência da morte. Assim, na segunda vinda de Cristo, os justos vivos e mortos se encontrarão com o Senhor nos ares, tá? Então nós estamos falando aqui dos salvos. Estamos falando de justos salvos e dos justos que estavam mortos e ressuscitaram, tá? Dois grupos. O grupo dos justos salvos e o grupo dos justos salvos mortos. Salvos vivos e salvos mortos, ok? Muito bem. Agora, o que ocorrerá com os vivos que não... Pergunta número 5, tá? O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia e abra a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 6, verso 15 a 17, tá? Apocalipse capítulo 6, Apocalipse lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse capítulo 6, verso 15 e 17. Vamos lá? Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, verso 15 a 17, tá? A minha Bíblia diz assim: e os reis da terra, e os grandes e os ricos e os tributos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos:
caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora vamos para o versículo Apocalipse 9 e versículo 6, tá? Ainda no livro de Apocalipse, tá? Apocalipse 9 e versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Agora vamos para 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 8. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 8. A minha Bíblia diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então vamos lá para a resposta. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Então vai ter um grupo de pessoas vivos, tá? Que não se prepararam, que são os ímpios. O que vai acontecer? Vamos para a resposta. Buscarão esconderijo nas cavernas, no espaço, e coloca cavernas, e pedirão aos rochedos, no espaço coloca rochedos, que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles, e os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. Então isso significa que esse grupo de pessoas que estão vivas, mas não se prepararam para a volta de Jesus, essas pessoas vão clamar pedindo socorro, né? Buscando esconderijo nas cavernas, pedirão aos rochedos que caiam sobre eles, buscarão a morte, né? Mas naquele exato momento que eles pedem, a morte fugirá deles, porque eles vão ter que ver a volta de Jesus. Porém, eles não vão suportar olhar, né? E vão morrer, tá? Morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus, tá? Aqueles que não estiverem preparados para esse clímax estarão temerosos, não se alegrarão com a presença do Senhor, buscarão sua própria destruição, a fim de se esconderem dele. As pessoas vivas ou mortas que não se arrependeram dos seus pecados enquanto tiverem chance, não irão para o céu com Cristo, mas serão destruídas. Por isso, nosso tempo de escolher é agora. Na volta de Jesus não há tempo mais para salvação. Se você não preparar a sua vida agora, se você não entregar a sua vida para Jesus agora, na volta de Jesus você não terá mais tempo, ok? Vamos para a sexta pergunta. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 5 e versículo 28. João, Novo Testamento, tá? João capítulo 5 e versículo 28. João 5 e 28 e 29. A minha Bíblia diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Vamos para Daniel capítulo 12 e versículo 2. Daniel está lá no Antigo Testamento, tá? Daniel capítulo 12 e versículo 2. A minha Bíblia diz assim: E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Daniel 12, tá? Daniel 12, Daniel capítulo 12, tá? E versículo 2, tá? Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então é certo que todas as pessoas que morrem vão ressuscitar, tá? As pessoas que morrem preparadas vão ressuscitar na primeira ressurreição e vão subir com Cristo. As pessoas, tá? As pessoas que não ressuscitaram na primeira ressurreição é porque não se prepararam. Vão aguardar no pó da terra até a segunda ressurreição. Então, de quantas ressurreições a Bíblia fala? De nenhuma? De uma? De duas ou de várias? Duas ressurreições. É a palavra, é a resposta certa. Coloca X aqui em duas. Então a Bíblia fala que haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição, onde os salvos vão ressuscitar, e a segunda ressurreição,
onde os ímpios vão ressuscitar. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição da vida. Coloca aí no espaço. E a segunda ressurreição é a ressurreição do juízo, morte eterna. A Bíblia apresenta duas ressurreições, uma para os justos e outra para os ímpios. A primeira é a chamada da ressurreição da vida e ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. A segunda é a ressurreição para a morte e ocorrerá após o período de 1000 anos que estudaremos logo a seguir. Muito bem, então deu para você entender aí, né? Duas ressurreições. Primeira, na volta de Jesus, né? Na primeira volta de Jesus, na segunda vinda de Cristo, né? E a terceira, a outra ressurreição, na terceira volta de Jesus, que vamos estar estudando sobre isso, tá? Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Vamos para a Bíblia. Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, tá? Apocalipse, capítulo 20 e verso 6. Apocalipse 20 e versículo 6, tá? Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. O que é que significa isso? Isso significa que Jesus vai voltar, vai nos levar para o céu e vamos viver 1000 anos lá no céu com ele. 1000 anos, tá? Lá no céu. Então, resposta, 200 anos? Errado, não. 500 anos? Não. 1000 anos, correto. Marca um X em 1000 anos. Na primeira ressurreição, todos os justos serão levados ao céu e os que estavam mortos e os vivos, né? E os vivos, eles ficarão com Deus por 1000 anos e depois voltarão para a terra para presenciar a condenação dos ímpios. Nesta terceira vinda de Cristo, após o milênio, haverá a segunda ressurreição dos ímpios. Essa é a etapa da condenação. Eles se levantarão para receberem a punição de seu erro. A próxima lição dará mais detalhes sobre esse assunto. Então vamos lá. Jesus voltou nas nuvens do céu. Os salvos que estão preparados mortos ressuscitam para subir com ele. Os salvos que estão vivos, o corpo é transformado para subir com Jesus, sobem. Os ímpios que estão vivos morrem com o resplendor da volta de Jesus. E a terra fica desolada, a terra fica descansando aqui por 1000 anos. Tá? Durante esses 1000 anos, os salvos estão no céu junto com Jesus. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Vamos para Isaías capítulo 25 e versículo 9. Isaías capítulo 25, verso 9. Isaías está no Novo Testamento, tá? Isaías 25 e versículo 9. Vamos lá. Verso 9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Então esse é o cântico do salvo, né? Eis que este é o nosso Deus em quem, no espaço coloca esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Por ocasião da volta de Jesus e em contraste com os ímpios, os justos se deleitam no aparecimento do Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Ansiaram por sua vinda e agora veem cumpridas as suas esperanças. Nunca mais dor, sofrimento. O louvor é o produto da mais pura fé e esperança no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que convite Jesus nos faz hoje? Pergunta número 9. Mateus 11, 28 e 29. Vamos para a Bíblia. Mateus, no Novo Testamento. Mateus 11, 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29. Procure na sua Bíblia, tá? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, qual é o convite que Jesus faz para você hoje? Vinde a mim. Esse é o convite. Marque com um X aqui, ó. Vinde a mim. Enquanto aguardamos o cumprimento da promessa de Jesus, ele nos convida a tomar seu jugo sobre os ombros e aprender de sua palavra. Aqueles que caminham com Cristo experimentam paz e conforto. Se formos perseverantes em fazer a vontade de Deus, as palavras escritas pelo apóstolo Paulo se cumprirão.
Tendo por certo isto, que aquele que começou a boa obra em vós, em vocês, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Pergunta número 10. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Mateus 25 e verso 41. Mateus 25, abra sua Bíblia aí, e verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O próprio Jesus deixa bem claro aqui, né? Que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para você. Para você foi preparado o sacrifício, a vida eterna. Jesus deu a vida por você. Então, mas aqueles que rejeitarem esse convite de Jesus, ele vai falar: apartai-vos de mim, né? Jesus conquistou a vitória na cruz. Portanto, Satanás é um inimigo derrotado. Enquanto Jesus não volta, esse inimigo busca enganar e seduzir o maior número de pessoas e colocá-los em rebelião contra o Criador. Deus nunca desejou a destruição, pois ele não tem prazer na morte do ímpio, mas os convida ao arrependimento. Porém, os que não atenderem, os que não andarem no caminho da salvação, irão partilhar o mesmo destino do inimigo de Cristo, o lago de fogo. O ensino bíblico é claro: apenas após a segunda vinda de Cristo é que ele fará a separação definitiva entre justos e injustos, salvos e perdidos, para só então dará o castigo eterno. Portanto, segundo Apocalipse 20, de 1 a 10, o castigo eterno será após o milênio. Apocalipse capítulo 20. Recapitulação. A Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorrerá há 2000 anos. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da segunda vinda está em João 14, de 1 a 3. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombeta. Reflexão. A segunda vinda de Cristo é a esperança de todo cristão, que está inconformado com a desilusão deste mundo. Deus é poderoso e amoroso, e um dia nos tirará do poço de pecado em que vivemos. Depois do milênio, moraremos nessa terra transformada durante toda a eternidade. Compromisso de fé. Marque com X. Quero me preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo. Creio que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna. Desejo viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu. Se esse é o seu desejo, marque com X todas as alternativas. Não se esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho para você receber as próximas lições, tá? Se você ainda não se preparou, não se preocupou com o preparo para a volta de Jesus, comece a se preparar. Né? Essa terra vai ser queimada, ela vai ser transformada. Jesus vai criar tudo de novo, vai refazer. Deus não está satisfeito com tanta violência, tanta coisa ruim aqui na terra. Ele vai queimar tudo isso. É por isso que ele fala para você se preparar. Se prepare, porque lá no céu só vão morar aqueles que estão se preparando, mudando de vida, tá? Então, lá em Apocalipse 21, ele fala isso, que cria o novo céus e nova terra, né? Então, é uma promessa que vai se cumprir. A palavra de Deus, todas as promessas da palavra de Deus têm se cumprido. E a volta de Jesus vai se cumprir também ao pé da letra. Que Deus te abençoe, que você possa se preparar para a volta de Jesus, tá? Procure uma igreja adventista do sétimo dia, tá? Para você estudar mais, ok? Marque o seu batismo. Se você não é batizado, marca lá, procure o pastor para efetuar o seu batismo, tá? Para você estar aí, para o seu nome ser registrado no livro da vida e você está aí aguardando a volta de Jesus, ok? Estaremos orando por você.